Fala galera do Game Chinchila, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos aqui em mais um Chinchila Entrevista. Dessa vez eu tô com um dos maiores nomes do RPG nacional no que diz respeito a stream de RPG, Twitch, YouTube. Sem mais delongas, estou aqui com a Zecos. Quero que vocês aí da casa de vocês deem uma salva de palmas para esse cidadão honorável do RPG. Azecos, eu queria que você mesmo se apresentasse aí, falasse do seu trabalho um pouquinho. Legal. Primeiro, mandar um salve pra galera que tá em casa assistindo. Obrigado, Elias. Obrigado, galera toda do Chinchila pelo convite. Eu sou o Azecos. Dentre outras muitas coisas, eu faço streams na Twitch, solto alguns vídeos no YouTube. Em paralelo, eu sou consultor, faço treinamento, faço coaching de verdade, não é o que muita gente apresenta por aí. Então eu tenho aí esses múltiplos papéis, múltiplas fichas de personagem que eu vou jogando em campanhas diferentes. Maravilha. A gente já conversou aqui anteriormente com o Gruntar e a gente já tinha trocado essa bola com você e com o Gruntar antes para tentar descobrir quem tinha sido talvez o primeiro aí streamer de RPG. Acabamos descobrindo que foi ele e você estava lá, né, na primeira mesa dele. E você joga com ele até hoje, não é isso? Até hoje. O Sombras da Guerra. O Sombras da Guerra, a gente começou a campanha que ele chamou de D&D com Gruntar, lá em julho, agosto de 2013, se não me falha a memória. Então foi a primeira campanha que eu tenho conhecimento de ter sido streamada na Twitch, pelo menos nesse formato que a gente vem fazendo, né? É uma plataforma digital, com telas, enfim. Sim. Talvez alguém já tenha feito alguma coisa parecida antes, mas nesse formato... até onde eu sei, o Gruntar foi o primeiro. Eu estava jogando lá naquela mesa e essa campanha acabou. A gente começou uma outra campanha, praticamente com o mesmo grupo, que permanece até hoje essa campanha. E veio dessa mesa a sua vontade de fazer sua própria mesa, seu próprio formato? Veio daí ou você já estava com essa ideia? Não tinha a menor ideia, nunca tinha nem jogado online. Então, quando a gente começou a jogar, eu estava um tempo sem jogar RPG, e isso eu já falei em outras oportunidades, né? Quando eu tô só jogando, me dá vontade de mestrar. Quando eu tô só mestrando, me dá vontade de jogar. E aí, jogando, me deu vontade de mestrar. Eu falei, cara, mas se eu vou mestrar, eu vou fazer nesse formato aqui, até porque é mais fácil encontrar e jogar online do que presencial, né? É sempre difícil você fazer, coincidir as agendas. No formato online é mais fácil. Aí eu pensei, cara, mas se eu vou fazer online, então eu já vou streamar. Se eu vou streamar, eu já vou gravar, já vou botar no YouTube. Então, meu canal começou da minha vontade de voltar a mestrar RPG, que veio de eu estar jogando nessa mesa com o Gruntar. E o canal começou com o Rolo Dado? Começou com o Rolo Dado. Eu fiz algumas streams antes, principalmente para testar, né? Porque fazer uma stream de RPG é um nível de complexidade. Se você está, ao mesmo tempo, que foi o meu caso no início, né? Narrando e fazendo a stream ao mesmo tempo, então estou conduzindo o jogo, mas ao mesmo tempo estou olhando a parte técnica. Então eu fiz algumas streams antes, joguei 1 ou 2 videogames antes, mais para testar como é que seria, e depois a gente começou a fazer o Rolo Dado. A primeira stream que eu fiz foi em novembro de 2013, foi a primeira vez que eu botei ao vivo para testar. E em fevereiro de 2014 foi quando a gente começou o Rolo Dado, a primeira campanha do canal, e que permanece ativa até hoje. Lá se vão mais de 6 anos de campanha. Sim. Ela é a maior campanha ativa de stream do RPG nacional, não é? Assim que eu saiba. Não sei, eu já vi. Agora, eu não vou falar o canal porque eu posso estar cometendo uma injustiça, mas eu sei que tem um canal, uma campanha com mais de 100 episódios. Isso o streamer comentou. Mas, eu confesso que me fugiu agora, mas o que eu tenho certeza é que é a mais antiga campanha em andamento em toda a Twitch. Então todos os outros streamers que tinham campanhas ativas na época que a gente começou o Rolo Dado já fecharam essas campanhas, e o Rolo Dado é a única, até onde eu sei, que está ativa desde 2014. Você tinha um ponto onde você achava que tinha que terminar e depois você esticou? Ou quando você começou, nem pensou nisso? Não tinha a menor ideia. A gente começou sem data para acabar.
Eu não tinha ideia no início de quando que o Rolo Dado terminaria, eu não fazia a menor ideia quantas sessões ia ter. A gente tinha uma frequência combinada com os jogadores que era uma semana sim e outra não. Mas eu não tinha a menor ideia de quando que ia terminar. Com a repercussão positiva que o Rolo Dado teve, eu acabei fazendo, né, não pensando em terminar o Rolo Dado. Já há uns 2 anos, mais ou menos, eu tenho falado para a comunidade que eu tenho a intenção de levar o Rolo Dado até o episódio 100. Então a gente tá para jogar o episódio 83, então a gente tem aí em torno de 17, 18 episódios para terminar. Já estou conduzindo a campanha para um encaminhamento de fim de campanha, mas a gente não vou dizer que o episódio 100 vai ser o último, porque é difícil prever isso no RPG, mas eu tenho essa intenção de encerrar por volta do episódio 100. Eu não tinha a menor ideia no início, então já no ano passado eu acabei ficando quase 1 ano sem fazer stream por motivos de trabalho, e quando eu retornei eu falei, cara, eu não vou levar só até o 100 porque eu vou ter que correr para fechar a campanha, então eu vou botar um objetivo de episódio 100 e eu consigo fazer uma campanha até de nível mais alto, mais épico do que a gente tinha, do que eu tinha pensado inicialmente. Mas começamos sem data para acabar, e quando eu defini a data, aí o pessoal da comunidade começou a reclamar, puxa, mas vai acabar, não pode acabar, tem que durar para sempre. E eu tenho falado, o Rolo Dado não pode sofrer da síndrome de Lost, que é um seriado que foi muito maneiro no início, mas eles esticaram tanto a ponto da série perder completamente a graça nas temporadas finais. Então eu tenho essa preocupação de encerrar bem a campanha, mais ou menos aí uns 17, 18 episódios, talvez um pouco mais, que a gente vai demorar para terminar. Perfeito. Lost aqui é assunto polêmico, eu sou um dos maiores fãs de Lost que eu conheço. Mas eu concordo com você. Eu gosto também. Eu gostei de Lost. Gostei com ressalvas do final de Lost, com muitas ressalvas. Eu chamo o final de Lost de uma saída honrosa. Eles conseguiram terminar de uma forma que não foi uma hecatombe nuclear, porque tinha o potencial de ser completamente terrível, mas eu gostei. Assim, acho que o saldo, né, o final do Lost foi positivo, por mais que tenhamos críticas com relação à série. Não teve viagem no tempo no Rolo Dado ainda não. Ainda. É que eu não posso prometer que vai, nem que não vai ter, porque eu não quero dar spoiler de algo que pode ou não acontecer, entendeu? Então a gente deixa assim no limbo. Falando em viagem no tempo, deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui então. O Gruntar, na entrevista dele, ele falou muito isso, assim, que era um grupo presencial, mas que acabou se perdendo e acabaram se juntando para jogar online. Isso se transformou eventualmente na stream. Você fazia parte do grupo presencial, então? Não. Eu vinha conversando com o Gruntar, com algumas coisas com relação ao trabalho, né, dele, do canal dele. A gente vinha, de uma certa forma, colaborando juntos. Eu ainda não estava fazendo stream, mas quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade dele fazer live de RPG, aí eu me convidei. Aí eu falei, pô, Gruntar, inclusive, cara, eu jogo RPG e, cara, se tiver uma vaga nessa mesa aí, já que vai ser online, eu tô aqui em Curitiba, mas eu posso jogar também. E aí ele me convidou e eu passei a fazer parte do grupo, né? O meu personagem, ele tinha jogado acho que 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 sessões antes da gente fazer o primeiro jogo ao vivo, e já no primeiro jogo meu personagem já entrou no meio da história, né? Aquele velho, né, inclui um personagem novo na história, tá aqui, ó, esse cara vai colar com vocês. E Sim. A partir dali eu entrei pro grupo. Que massa. Vou voltar ainda um pouco mais no tempo e vou puxar um quadro aqui. De volta pro meu background! De volta pro meu background, a gente tenta trazer a primeira memória que você tem sobre RPG. Quando foi a primeira vez que você jogou, ou a primeira memória que te falaram sobre, o que é marcante pra você, assim? Eu comecei a jogar RPG antes de saber o que era RPG, né? Assim, você fala da primeira memória, foi livro-jogo. Então, que era o livro-jogo sem ser livro-jogo ainda, porque eu comecei a jogar, né? Esse cabelo branco aqui não são luzes, né? São algumas décadas de XP que a gente tem na ficha.
eu comecei a jogar livro-jogo numa série da Ediouro, né, extinta editora brasileira, que era a série Você Decide. E eu lembro de ter topado com um livro desses, se não me falha a memória, isso eu devia ter mais ou menos, cara, uns 10, 11 anos de idade, pra falar bem a verdade. E eu acredito que tenha sido presente de algum parente meu, e eu fiquei encantado com o livro que você chega no final da página e ele te pergunta, se você quer ir para a direita, vai para a página 15, quer para a esquerda, vai para a página 28. Então, poder construir a história, ser o protagonista do jogo e construir aquela história, tomando as minhas próprias decisões, isso para mim foi mind blow total. Então, eu tinha vários desses livros, é capaz disso estar na casa do meu pai até hoje. Eu devia ter aí por baixo uns 15 livros dessa série. E aí eu conheci outros caras na escola que também estavam lendo esses livros, então a gente começou a trocar um com o outro. E aí alguém surgiu, não lembro como, com os livros do Ian Livingstone, né? Ilha do Rei Lagarto, A Cidadela do Caos. Eu não lembro quem que trouxe, e aí a galera tava empolgadíssima, porque era só cenário de fantasia medieval, né? Tinha um monte de nerd que curtia Conan, Senhor dos Anéis e afins. Então, quando a gente começou a entrar no mundo da fantasia medieval nesses livros, a gente ficou mais maluco ainda. E aí teve um dos caras da nossa galera nerd da escola que falou, cara, eu descobri um negócio que é melhor do que livro. Pô, mas o que é melhor do que livro? É videogame? Não é videogame. É um negócio chamado Dungeons and Dragons. E eu tenho um tio que vai para os Estados Unidos, que vai trazer um D&D para cá e a gente vai jogar. E, galera, não, beleza, cara, porra. Como é que é esse negócio? Cara, é muito louco. Ele também não sabia explicar. E aí ele trouxe o D&D Caixa Vermelha dos Estados Unidos e a gente começou a jogar com um grupo da escola. E aí foi aonde eu comecei a jogar RPG do jeito que a gente conhece. Que massa. Desses livro-jogo que você tinha, esses da antigos, você lembra qual te marcou ou o primeiro que você leu? Caramba! O primeiro que eu li, eu acho que era você era tipo um explorador Indiana Jones, que estava explorando uma tumba, uma pirâmide, algo assim. Tinha um que eu achava legal, que era passar uma noite na casa do Conde Alucard. Nossa. E aí você tinha que sobreviver à noite com o Conde Alucard. Eu lembro um que era bem fantasia medieval, mas ele era como se fosse num mundo fantástico, que tinha labirinto, sabe? Bem um mundo ultra fantástico, ultra... Esse também era legal. Eu confesso que outros assim eu não vou lembrar, mas eu tinha bastante. Esses assim são os que me vêm na mente quando eu lembro dos livros-jogos da Edge Ouro. Bom, Azex, então, voltando um pouco aqui depois dessa viagem aí no túnel do tempo, voltando um pouco pro Rolo Dado, por ser uma campanha muito longa, ele teve várias mudanças aí, né? O que foram as principais mudanças que aconteceram aí do seu ponto de vista? Mudança de jogador foi a principal, né, do grupo original. A gente só tem o Gruntar, é o único jogador que está desde o início. A medida entrou por volta do episódio 7, se não me falha a memória. A gente teve a substituição do Internei, que saiu, do Demo, que saiu, foi primeiro, né? O Demo que estava no grupo original, ele saiu primeiro, depois saiu o Internei, saiu o Demo, entrou o Roxo, saiu o Internei, entrou o Pedroca. Então, troca de jogador sempre é mais difícil, porque a dinâmica do grupo muda, o jogador tem estilo de jogo diferente, vem personagem diferente, que muda a dinâmica do grupo de combate e de interações sociais, né? Você tem personagens mais ou menos focados em combate, então isso também exige um pouco de adaptação minha de como que eu vou conduzir uma aventura ou a história a partir dali. Fora isso, a gente teve alguns momentos onde um ou outro jogador, e eu inclusive, tivemos maior ou menor disponibilidade para jogar. Isso também aconteceu. Então, em alguns momentos a gente conseguiu jogar tipo 3 vezes por mês, e em outras situações a gente ficou meses sem jogar. Eu comentei no ano passado, por motivos de 1 ano sem fazer stream, então isso também, né, muda um pouco a maneira como a gente
joga, né? Quando volta, o pessoal volta sem saber direito da história. Então tem uns desafios de retomar depois de uma parada muito longa, mas troca de jogador eu acho que foi o que mais impactou, o que mais muda a dinâmica do jogo e do grupo. E deu tempo de, digamos assim, encerrar a história daqueles personagens, ou foram trocas meio de supetão? Como é que funcionou isso? Foram de supetão. Na verdade, assim, os dois que a gente substituiu, o Demo, ele me avisou de uma hora para outra, ele falou, cara, peguei uns jobs aqui que eu tô muita coisa para fazer, eu não vou conseguir jogar o próximo e, puxa, eu vou precisar sair. Então ele foi meio de supetão. Já o Internei me avisou com um pouco de antecedência, ele estava assumindo um trabalho novo, mas ele ainda tinha alguns meses, então a gente conversou, a gente não... Agora não me falha a memória. Eu não lembro se a gente demorou 2 episódios para tirar ele ou se eu tirei ele no próximo, mas ele jogou um último, então eu consegui acertar alguns detalhes com ele de como seria, e aí quando a gente foi jogar a última, né, eu consegui fazer uma saída do personagem dele. Como é que eu posso chamar? É uma saída que permitisse com que ele voltasse. Então eu não queria matar personagem, também não queria que ele decidisse ir embora do grupo. Então eu não quero dar muito spoiler, mas a gente fez uma maneira dele ficar incapacitado, que não era nem decisão completa do personagem, e ao mesmo tempo, se ele quisesse voltar, a gente consegue construir. Então, de supetão, a outra a gente conseguiu planejar. Aí no final desse jogo com o Internei, a gente avisou que ele estava saindo e, né, pegou todo mundo de surpresa, porque eu não tinha falado inclusive para os jogadores. A gente queria que a surpresa do grupo fosse real no final do episódio e para o público também, né? Então mantivemos só Internei e eu esse segredo. Chegou lá no final, a gente anunciou e ficou todo mundo, caramba, como assim? Mas foi interessante, foi legal a maneira como a gente conseguiu livrar tirar o personagem dele da história sem deixar ele permanentemente fora do jogo. Esse tópico ele me traz uma questão que é muito interessante, assim, que é o quanto de show tem na mesa stream, o quanto de preocupação você tem com o seu público, ou é full mesa, a preocupação é toda com a narrativa dentro da mesa, ou você tenta trabalhar aspectos de show mesmo, de entretenimento? Como você lida com essas mesas? Eu vejo que são 2 lados da mesma moeda, tá? Não dá um sem ter o outro. Então eu não consigo fazer uma boa stream de um RPG sem me preocupar com o lado do show. Então tem uma seleção de músicas mais afiada, eu tenho uma ideia do que pode acontecer nesse episódio. Enquanto eu estou jogando, eu vou medindo a velocidade com a qual o jogo está se desenrolando e vejo se em um determinado momento eu preciso cortar ou não, porque eu tenho que pensar né? Aí tem um lado, por exemplo, do jogador e do público, né? Os nossos jogos são normalmente de 8 à meia-noite. Então, se eu chego às 11 da noite e eu vi que, por exemplo, o combate está muito mais longo do que eu tinha imaginado, eu já começo a pensar em maneiras de, por volta da meia-noite, fechar ou no meio do combate ou dar uma acelerada no combate, porque eu sei que depois eu não posso fazer um episódio, por exemplo, de 7 horas de duração de vídeo, que foge um pouco a expectativa do público, ao quanto que o público vai querer assistir isso ao vivo e depois no YouTube. Mas eu também tenho uma preocupação, que é o tempo do jogador. Então, se eu tenho um combinado com os jogadores que é de 8 à meia-noite, eu não posso chegar e levar o jogo até 3 horas da manhã. Então, tem vezes que eu chego pro grupo e falo, pessoal, são 11h30, vocês podem ficar mais 1 hora jogando? Para poder ter esse também respeito para com o tempo do jogador. Então eu tenho algumas preocupações, algumas coisas que eu faço pensando no show, mas pelo outro lado, eu preciso fazer um jogo que é legal para os jogadores. Então, se for deixar só o sabor do que o público quer, pode ser que não fique legal para os jogadores. Então, muitas vezes o público quer ver o circo pegar fogo. E toda a sessão, o circo pegando fogo, eu acho que pode ser chato para os personagens para os jogadores e para os personagens. Então, eu tenho essa preocupação de fazer uma história que é maneira para os jogadores, porque quando eles gostam do jogo, transparece para o público. Ao mesmo tempo em que eu faço coisas pensando no público, que se for pensar nos jogadores, eu talvez não fizesse.
talvez eu não me preocupasse com alguns aspectos que eu me preocupo para fazer a transmissão. Por isso que são os dois lados da mesma moeda. É um pouco comparável, por exemplo, em você narrar em evento, né? Eu já narrei em evento, quem já narrou em evento sabe que tem algumas diferenças com relação a você narrar para o seu grupo da sua campanha na sua casa. Com questão com tempo, com questão a profundidade que você consegue dar num plot, com relação a você dar mais ou menos espaço para os jogadores falar, porque evento tem um horário para começar, tem um horário para terminar, você não pode ficar estendendo a mesa eternamente, tem que dar espaço de todo mundo para todo mundo poder jogar e poder novatos também se sentirem acolhidos. Então tem um conjunto de preocupações que você tem que na sua casa não tem. Eu vejo o stream do mesmo jeito. Eu tenho algumas preocupações que eu faço para o ao vivo ou para os vídeos, né? Porque, parênteses, a minha proposta de jogo é fazer um jogo e transmitir ao vivo. O vídeo é a consequência. Então eu não penso, por exemplo, em detalhes de edição, como sonzinhos, né? Como coisas que eu boto na pós-produção. Não, tudo que eu faço de pós-produção eu tento fazer uma boa pré-produção para ter zero pós-produção. Mas eu não faço nada diferente no vídeo que vai para o YouTube com relação ao que aconteceu no jogo ao vivo. Mas, de novo, dois lados da mesma moeda. Eu tenho preocupação com o grupo, fazer uma história que é maneira para o grupo, para os personagens, que consequentemente leva o público a se interessar pela história, e faço algumas coisas especiais porque tem que caber dentro de um formato que é bacana para o público poder assistir também. Perfeito. Isso você está falando provavelmente muito mais do ponto de vista de mestre, né? Mas você também é muito jogador em stream. Como jogador, você também tem essa preocupação do show? Ou os jogadores da sua mesa, normalmente você acha que eles têm essa preocupação também de entreter também? Ou estão ali só para jogar? Como que você visualiza desse lado da mesa? Né? Eu vou falar primeiro dos outros, depois eu falo de mim. Eu já joguei com bastante gente no meu canal, em outros canais. Eu vejo que tem alguns que têm maior vontade de fazer show, outros que têm menor vontade de fazer show, e that's ok. É normal. Muito da personalidade da pessoa, vai muito do que ele quer aproveitar daquela mesa. Então, né, eu já tive, por exemplo, jogadores que vieram full jogo. Cara, não tem intenção nenhuma a não ser jogar, e o cara vem pra jogar. Tem alguns que têm intenção de, por exemplo, mostrar que eles são bons atores, e ele quer, né, alavancar o trabalho dele como ator, por exemplo. Então ele faz um roleplay diferente, ou um roleplay mais afiado, porque ele quer apresentar as suas habilidades, e eu acho isso legal também. Então eu já vi níveis diferentes entre jogadores. Já vi, por exemplo, né, isso, e não necessariamente o jogador querer fazer um roleplay ou fazer um personagem que tenha um objetivo de entreter o público, ou não tem esse objetivo, isso não é garantido que o público vai gostar. Sim. Porque eu já vi jogadores que vieram fazer full jogo e fazem personagens absurdamente maneiros que o público ama sem o cara fazer esforço nenhum. Eu falo, cara, eu queria jogar com esse cara aqui, e esse cara aqui é desse jeito. E o público ama esse jogo, mas não era a intenção dele fazer nada de muito diferente. E eu, quando eu tô jogando, eu adoro fazer roleplay, sempre fiz, mesmo quando eu não jogava, antes de fazer live, eu sempre fiz voz diferente, sempre tentei dar traço de personalidade, sempre tentei criar bordão. Então, quando eu comecei a jogar em live, eu vi que eu tinha uma chance de fazer... eu tinha mais espaço para fazer isso numa mesa que é um entretenimento do que numa mesa onde não é. Eu já joguei em mesas, né, com amigos que, de vez em quando, o pessoal não curtia muito roleplay. Fazer voz diferente, de vez em quando o pessoal ficava meio assim, do tipo, putz, mas lá vem ele fazer voz de novo. Não, cara, mas agora não é pra fazer isso com o teu personagem. E eu tentava interpretar o personagem do tipo, cara, meu personagem, nessa situação, ele é um covarde, ele vai fugir. Mas, né, o público, os jogadores, muitas vezes esperavam que o meu personagem fizesse aquilo que era mecanicamente mais fácil ou, entre aspas, correto do que o personagem faria.
Mas eu tenho, né? Eu tenho sim essa preocupação de ser interessante para o público. Então, sempre que eu vou jogar com um personagem novo, seja no meu canal, seja em outro, eu penso numa voz diferente, eu penso num bordão, eu penso em algo diferente, que é um desafio meu para comigo mesmo, é tentar jogar com personagens diferentes, ou com classe diferente, ou com raça diferente, ou com uma personalidade diferente do que eu já joguei antes, que aí eu me desafio a fazer personagens diferentes. Mas, né, eu gosto desse lado do jogo público, tenho preocupação para fazer que seja interessante para o público, mas também gosto de jogar com as coisas que eu tô a fim de jogar, então não fico pegando ou montando personagem só pensando no que o público vai achar. Eu falo, não, tô a fim de jogar com isso aqui, vou jogar com isso aqui, dentro disso, o que eu vou fazer para ser interessante pro pessoal. Massa. E você tem essa visão assim de que, de modo geral, o público tá mais ali pelo roleplay, pela história, ou tem um público forte também para ver estratégia, para ver combo, para ver, enfim, a mecânica mesmo acontecendo? Você acha que é equilibrado ou tá mais pro roleplay? Eu vejo que tem de tudo, tá? Tem bastante gente interessada em conhecer sistema, então sempre que eu trago um sistema diferente, vem gente querendo conhecer aquele sistema. Eu vejo que tem gente que gosta, por exemplo, de roleplay pra caramba, gosta muito de roleplay. Tem gente que gosta de ver o lado tático de combate, mas eu vejo, pelo menos é uma percepção minha, que tem uma preponderância do público, né? Tem uma predominância do público de pessoas interessadas nas histórias e nos personagens, nem tanto pelo roleplay, né? A gente separando história de roleplay, o cara quer ver o desenvolvimento de personagem e da história. Eu vejo que isso é um assunto que mais interessa ao público do que roleplays individuais, ou mecânicas individuais, ou sistemas individuais. É o que eu tenho percebido, pelo menos no meu chat, em outros canais que eu jogo ao longo do tempo. Perfeito. E você tem algum personagem que você tenha feito assim, que te marcou muito, ou alguns? Que é tipo, cara, esse personagem eu não esqueço, ou você ainda tá jogando com personagens assim? Tenho alguns, cara, tenho alguns. Eu joguei, né, eu tô jogando no Sombras da Guerra com o Gruntar, com o Malkavi, que é um ladino humano. Meu primeiro personagem no D&D Caixa Vermelha lá atrás era um ladino, então eu tenho esse carinho grande com ladinos. E quando a gente foi mudar, quando a gente foi jogar na 5ª edição com o Gruntar, eu falei, cara, vou fazer um ladino humano, raiz, total, do jeito que eu jogava lá atrás. É claro que são sistemas diferentes. Eu gosto muito do Malkavi, né? Busquei melhorar o roleplay dele. A gente teve a chance de fazer uma mini campanha solo do Malkavi, né? O Malkavi na história, ele abandona o grupo para ir resolver uma treta pessoal do background dele. Eu passei a jogar com outro personagem, que era um paladino, e depois a gente estava costurando a volta do meu ladino pro grupo. Então a gente jogou uma campanha solo. Para mim foi uma experiência absurda de maneira poder fazer um jogo solo, que ter um mestre narrando só para mim. E é extremamente difícil, eu acho que pro mestre e pra mim também, porque não tem habilidade do grupo, não tem nada, sou eu sozinho e pronto, acabou. Então isso foi muito marcante pra mim, poder jogar esse jogo solo. Eu tenho 2 personagens que eu lembro que eu joguei no meu canal, que a personalidade do personagem ficou mais forte que eu. Então, um foi o HK31, a gente jogou uma mesa de Star Wars Old Republic, de Ópera RPG, né, no cenário de Star Wars Old Republic. Ele era um droid e a Ópera, ele é um GURPS simplificado, então no sistema de desvantagens eu peguei Kleptomania. Então jogar com um robô kleptomaníaco e zoeiro como ele era, tinha vezes que eu fazia coisas com ele que eu sabia que era errado, que não podia fazer isso naquela hora. Tipo, tentar roubar um cruzador imperial. A gente sabia que não devia fazer aquilo, mas estava na índole dele fazer isso. Então ele tinha uma personalidade mais forte do que eu. Eu não conseguia controlar algumas coisas que ele fazia. Nada crítico, nada, mas eu colocava a mim mesmo e o grupo em situações muito desfavoráveis, porque eu tinha que fazer aquele negócio naquela hora, porque o personagem meio que ditava o que eu tinha que fazer. E um outro que aconteceu isso foi jogando Ars Magica, com o Balbi narrando, né? O
O Light in the Dark, que foi essa mesa de ópera, foi o Mitofir que narrou, Balbi narrou Ars Magica, e eu fiz o Aad, que era um mago que tinha uns combos malucos lá nele, que eu tinha centenas de anos de idade, tinha um monte de perícia, mas ao mesmo tempo ele era um cara que se mantinha numa aparência mais jovem, então era um cara muito velho, num corpo muito novo, e tinha uma personalidade de galanteador, de convencer as pessoas, de tentar resolver tudo pela conversa, ao invés de usar magia, mas eu usava magia para poder melhorar a minha conversa. E ele foi um outro personagem que eu também coloquei o grupo em situações desfavoráveis, porque eu tinha que fazer aquele negócio naquela hora. Arquivo constrangedor, galera! Olha aí, ó, 7h45. Eita! No arquivo constrangedor, gostaria que você lembrasse de alguma boa memória dentro do seu trabalho ali com RPG, alguma memória constrangedora. Pode ser pro lado engraçado, assim, alguma coisa que aconteceu que foi muito comédia, mas também há espaço pra gente falar sobre a realidade do RPG nacional. Então, se tiver alguma coisa que foi constrangedora no sentido até negativo mesmo, que você queira conversar sobre, tipo, ó, aconteceu tal coisa no evento que eu não queria que acontecesse e tal, também tem espaço para isso. Denúncia, polêmica, que o programa é seu. Então, eu acho, cara, a gente já passou por muito problema, não vou dizer muito, né? A gente já passou por alguns problemas extra-jogo, né? Tem uma palestra minha que eu fiz na World RPG Fest em 2016, se não me engano, Muito boa. que eu botei, né? Valeu. Que eu botei no YouTube, eu falo desse lado não mesa, não jogo, né? Então a gente já teve problemas extra-jogo com o jogador, jogadores entre si, mas isso normalmente não vira problema dentro do jogo, né? Ver as coisas fora do ambiente do ao vivo. Então a gente já teve situações, né, de jogador um se indispor com o outro, mas a gente resolve isso ou fora, ou eventualmente, por exemplo, algum jogador sai quando tem um problema que ele não quer resolver o problema, ou não consegue resolver, e aí ele troca, sai ou deixa de jogar, enfim, tem um pouco disso. Mas e não é o caso, por exemplo, do pessoal do Rolo Dado, né? Só a gente falou das pessoas que saíram, nem o demo nem o interim não foi problema de relacionamento, foi agenda mesmo de trabalho. Mas eu confesso, cara, em termos de constrangedor, eu já vi, né? Por exemplo, uma que eu lembro que foi bem chata e que é imperceptível para quem assiste ao vídeo, ela aconteceu no chat, onde tinha um ou dois espectadores que estavam no chat, que estavam fazendo uma crítica muito dura ao uso de recurso, né? Aquele negócio do você tá jogando errado com o seu personagem, você tinha que ter feito isso e não aquilo. E esse jogador ficou muito chateado com isso, porque ele não estava num momento legal e ele não estava querendo fazer aquilo que aqueles espectadores estavam falando, ele estava tentando fazer um roleplay do personagem dele e ele estava sendo julgado pela parte mecânica, mas esses espectadores não consideraram a parte do roleplay que ele estava querendo fazer. Então ele ficou muito chateado, ele bateu boca com esses caras no chat e esse eu acho que é um dos efeitos, assim, né? Uma das consequências da gente jogar ao vivo, é porque estamos expostos e estamos sendo julgados o tempo todo, seja pelo roleplay, seja pela escolha do personagem, seja pela escolha do que fez ou não naquele momento, naquele round do combate. Então, né, isso eu acho que foi um momento chato. Depois eu conversei com esse jogador e, né, tranquilizei ele, falei, cara, por mim não tem problema nenhum isso ter acontecido, faz parte. E ainda falei pra ele, cara, tu é moderador no meu canal, se alguém estiver te enchendo muito barrabando o maluco, vai embora, entendeu? Não tem essa, não quero permitir que alguém que esteja assistindo o jogo seja grosseiro, indelicado, porque foi um pouco da situação, né? Eles foram grosseiros, indelicados com esse cara que estava jogando. Eu não quero que esse tipo de coisa
te prejudique no jogo. Você tá aqui para jogar, para se divertir. Se a exposição ou se tem alguém te enchendo do saco, a gente lida com esse fator, mas eu não quero que você fique chateado. Então, isso eu acho que foi uma coisa que foi constrangedor para aquele jogador, porque ele ficou, né, eu vi aquilo acontecendo no chat e depois eu fui conversar com ele para entender. Eu vi que ele ficou mais quieto, mais na dele no jogo. Não era a maneira como ele estava se comportando, mas eu vi que aquilo chateou ele e depois eu conversei com ele e ficamos de boa. Você acha que a comunidade do RPG ainda tem muito das pessoas que querem, bom, usando o termo científico aí, cagar regra pro jeito dos outros jogarem e tal? Você acha que é muito assim ainda? Eu vejo hoje, eu acho que é menos do que quando a gente começou, tá? Eu lembro no início de ter, ainda tem hoje, muita gente dizendo, né, julgando regra, por exemplo. Então, né, dizendo se essa regra tá certa ou tá errada, isso não é desse jeito, vocês estão jogando errado. Ainda tem hoje, mas tinha muito mais lá no início. Mas ainda tem gente cagando regra, dizendo que determinado jeito é o jeito certo, do jeito errado, dizendo que julgando, por exemplo, as decisões de personagem. Você pegou essa classe para fazer multiclass, você pegou errado, você tinha que ter pego essa, porque aí você pegava isso e combava com isso aqui, então você escolheu errado. Mas eu vejo que ainda tem, embora seja menor do que eu tenha visto lá no início. E você acha que de alguma forma a gente está trabalhando educar essas pessoas de algum jeito, ou é meio terra de ninguém mesmo, essas pessoas vão se autoeducando? Tem um trabalho para o RPG ficar mais consciente, a comunidade? Assim, eu não faço nenhum trabalho intencional e direcionado para isso. Então, por exemplo, eu nunca gravei nenhum vídeo falando, olha, galera, tem que ser desse jeito, isso é assim. Mas esse tipo de conversa eu tenho com muita frequência com o pessoal na minha live, né? Não durante o RPG, porque esse tipo de conversa você não fala durante o jogo, mas depois do jogo, volta e meia, a gente fica, né? As pessoas, alguns que jogaram, permanecem, a gente faz um bate-papo depois. Ou quando eu tô sozinho jogando alguma coisa na live, eu converso com o público com relação a isso. Não é intencional, mas ele acaba acontecendo, até porque eu gosto de dividir, gosto de debater as coisas com a comunidade, mas eu pelo menos, eu não faço nada direcionado. Deveríamos fazer? Talvez sim, talvez não. Eu gosto muito quando esse papo emerge, quando ele surge. É mais natural quando a gente trata isso, quando alguém me pergunta no chat, pô, Zecos, tu acha que aquele negócio lá que aquele cara falou, não sei o que, foi certo, foi errado? Então, eu acho que é mais natural quando a gente conversa sem essa intenção. Eu acho que permite uma absorção melhor por parte da comunidade. Mas talvez sim, talvez a gente precisasse fazer um trabalho, porque não é uma questão só do RPG, né, Elias? Não é só esse tipo de problema ou de postura de eu querer dizer como que você tem que governar a sua vida. Não é um problema só do RPG, né? O cara que chega numa stream de RPG e quer ditar como que você tem que jogar com o seu personagem, para mim é um sintoma de um problema anterior, né? Que são as pessoas quererem ditar como que as pessoas têm que governar a sua vida. Então, eu gosto de usar camiseta branca. Então eu chego para você e falo, cara, você tem que usar camiseta branca. Então existe hoje não sei se é uma tendência, talvez já fosse assim antes, com a internet a gente tem visto isso cada vez mais presente. Eu quero determinar como que você tem que governar a sua vida de acordo com base nos meus critérios. Então, se eu gosto de camiseta branca, para mim todo mundo tem que usar camiseta branca, e eu vou encher o saco de todo mundo, porque todo mundo tem que usar camiseta branca. Então, eu vejo que isso no RPG é mais um sintoma do que o problema em si, mas sim, a gente precisa estar atento a isso
e ajudar as pessoas a entenderem que existem vários pontos de vista, que o que você gosta pode não ser o que o outro gosta, e a gente vai ajudando as pessoas a terem esse entendimento um pouco mais amplo sobre decisões, o que é bom para você não é exatamente bom para mim, e praticar com que a gente tolere o outro, tolere as diferenças de ponto de vista. De novo, o que acontece no RPG, para mim, é mais um sintoma do que a raiz do problema. Bate-bola, jogo furtivo. Bom, Azex, agora você tá no bate-bola, jogo furtivo. Eu vou jogar algumas perguntas rápidas e você responde com o que vier aí na sua cabeça. Um sistema. D&D. E uma classe. Ladino. Uma raça. Só pra... Humano. Padrão. Uma pegada de jogo, assim. Tem terror, comédia, aventura, espionagem? Exploração, perfeito. Um dado. D20. D20 é o que mais expressa o RPG, sabe? Quando você pensa em RPG, vem aquela figurinha do D20. Perfeito. Um lanche para levar para uma mesa de RPG. Pizza, sempre. Pizza, sempre. Agora essa é difícil, eu acho, para você. Mestrar ou jogar? Alternar, mestrar e jogar. É o balanço perfeito do Thanos ali, né? 50-50. Consigo me decidir o que é melhor. Eu gosto dos dois, eu acho maneiro. Não me vejo só mestrando, não me vejo só narrando. Se eu ficar 10 anos sem jogar RPG, se eu tiver a chance de mestrar ou narrar, vai ser uma decisão de... Né, a escolha de Sofia, porque eu vou querer fazer os dois e você só pode fazer um, então talvez uma mesa onde você já pré-combine com os jogadores de que você vai narrar 5 sessões e depois você vai jogar e um outro vai assumir. Eu acho que esse é o equilíbrio perfeito entre narrar ou jogar. Legal. Presencial ou online? Presencial. Se, né, o que deixando de lado todas as questões pandêmicas e pós-pandêmicas, beleza? Né? O presencial permite uma interação maior entre as pessoas, eu acho que é mais fluido, eu acho que os problemas, o problema técnico atrapalha quando a câmera de alguém cai, a internet de alguém cai, presencial não tem isso. O grande lance é que muitas vezes para fazer o presencial você precisa ter o tempo de deslocamento, tem que estar todo mundo no mesmo lugar, nem todo mundo pode, surge imprevisto. Então, puxa vida, cara, a minha esposa ia ficar com o nosso filho, mas ela teve um problema e agora eu não posso sair de casa porque eu tenho que ficar com meu filho pequeno e eu não vou poder jogar. Então, se as questões da vida estão atrapalhando o jogo presencial de acontecer, joga online, que ele é 89,42% próximo do presencial, mas eu prefiro o presencial, principalmente quando eu tô narrando, porque eu sou narrador de fazer roleplay, de dar cambalhota no chão, de subir em cima da mesa, de berrar. Então, isso no online eu fico limitado ao quadrinho da câmera, eu não tenho toda essa liberdade. Eu prefiro presencial, mas se jogar presencial tá difícil, vai para um online que é muito próximo do presencial. Queria voltar para um assunto aqui que a gente já tocou, que é a questão do público, né? O presencial não tem essa coisa de ter gente olhando e tal. Não tem vírgula. Fazer uma vírgula aí nesse negócio. Já joguei na casa de amigos com 3, 4, 5 pessoas em volta olhando, que conhecem ou não. Então tem vezes que você tá jogando para um novato e o cara começa a fazer umas perguntas e a gente começa a explicar pro cara em paralelo. Tem vezes que a gente tá jogando e tem um outro cara que tá assistindo, que não tá jogando, mas ele sabe já jogar. E ele começa a dar pitaco, ele começa a perguntar, deixa eu ver ficha aqui, deixa eu ir atrás do escudo do mestre. Então você tem um cara que tá vasculhando o jogo ao redor. Evento é isso, eu já joguei um evento que tinha umas 10, 15 pessoas em volta olhando, e a galera se cutucando, comentando, né, criticando, fazendo assim, vou fazer isso, eu quero... Então, vírgula, existe essa possibilidade sim. São ambientes, né, você não vai conseguir ter num jogo presencial ter algumas centenas de pessoas te assistindo, é praticamente inviável.
Então tem essas diferenças, mas dá sim para ter público no jogo presencial. Perfeito. Inclusive tem evento que o Diversão Offline já deu umas exploradas nisso. Eu acho que o WRF já deu umas exploradas nisso, de fazer mesa em palco, né? Inclusive pra galera assistir. Você tem razão, toda razão. E isso toca no ponto que é exatamente onde eu queria chegar. Você já levantou algumas vezes, até mandou um vídeo pra gente uma vez, que tinha um tópico desses, que é sobre o desejo de firmar uma maior interatividade com o público, de sempre estar colocando o público como parte da experiência, como parte da mesa também, né? Como você acha que você já atingiu isso, ou para onde que você quer ir, ou o que você imagina que poderia ser feito nessa linha? Aí depende do quanto que você quer e da viabilidade técnica de você dar maior ou menor poder. Então vou dar alguns exemplos de coisas que a gente já fez. A gente teve uma mesa de sétimo mar que o chat fazia o papel da tripulação do navio. Então a gente tinha um chat paralelo, eu não sei se existe ainda essa funcionalidade hoje na Twitch, mas na época a gente podia criar outras salas de chat, além do chat principal do canal. Então, eu não lembro como é que a gente fazia para escolher, se a gente sorteou as pessoas, mas era em torno de 40 espectadores que ficavam só no chat paralelo da tripulação do navio, e o mestre, que era o Leandro Pug, ele ficava de olho, porque ele usava elementos da interação que o chat jogava entre si, né? Brincava e fazia um roleplays, e a conversa do chat, desse chat paralelo da tripulação, em alguns elementos, o Pug olhava e falava, puxa, eles estão arremessando um personagem de um lado para o outro, vou trazer isso para a narrativa principal. Então isso foi muito maneiro, porque ele trouxe vários elementos desse chat da tripulação para o jogo que a gente estava jogando. A gente tem, por exemplo, o Gruntar usa um comando no chat dele, onde algumas rolagens, o chat executa um comando, o Gruntar usa a rolagem que o espectador fez como rolagens dele, do mestre, é uma maneira também do público poder participar. Então, o monstro vai atacar, ele puxa a rolagem de alguém, e aí é o Zezinho 99. Zé, lá, tirou 20, o monstro tirou 20, é rol do Zezinho 99, a gente fica, porra, Zezinho, não pode fazer isso com a gente. Então isso também é uma interação bacana. Tem algumas outras alternativas, né? Eu tenho intenção numa mesa de paranoia que eu vou trazer para o meu canal. Eu quero fazer com que as pessoas do chat possam contribuir com bônus ou ônus, né? Com ajudas ou com prejuízos aos personagens, em rolagens ou em situações específicas, ou criando NPCs rapidamente para eu poder, puxa, agora eu quero pegar um burocrata. Deixa eu ver aqui na base, pessoal, vou dar 5 minutos para vocês criarem um burocrata, cria desse jeito aqui, sorteio ou escolho um e trago um personagem que o grupo, que alguém do chat criou para a mesa praticamente em tempo real. E tem, né, esse uso de bônus e ônus, eu já usei isso no rolo dado, então tem várias maneiras, né? Você pode eventualmente deixar o chat controlar um determinado personagem. Isso tecnicamente é viável, mas talvez não seja tão prático para um jogo de RPG. Mas já temos na Twitch exemplos de jogos de RPG eletrônico que foram jogados exclusivamente com as decisões das pessoas do chat, rolagens, ataques, defesas, magia, tudo sendo feito com os inputs das pessoas do chat. Então foi um videogame jogado só com o input do chat. Foram experiências bem interessantes. Mas também aí depende de o que você quer fazer, que nível de poder você quer dar. Eu tenho sempre a preocupação de que a interferência do público no jogo seja divertido para o público e para o jogo. Então, se a interferência do público para com os jogadores começar a ficar chato para o jogador, seja porque o público está prejudicando ou beneficiando mais do que os jogadores gostariam, e isso está fazendo ficar chato, interferência eu não gostaria, porque tem que ser divertido para o jogador em primeiro lugar. Mas eu vejo que tem muito caminho para isso, e fico curioso de ver o que a gente vai conseguir trazer, né, no futuro breve e distante, de interação entre público e grupo de jogadores. Pra quem você arranca o chapéu?
Bom, agora você está no quadro Pra Quem Você Arranca o Chapéu. Então, nesse quadro... Arranca o chapéu, joga na cara do inimigo, boa. Eu quero que você me diga alguém, alguma pessoa, alguma personalidade, enfim, que te inspire no seu trabalho do RPG. Essa pessoa não precisa ser do mundo do RPG, mas que inspire o que você faz no mundo do RPG. Cara, não tem outro cara pra arrancar o meu elmo, o meu chapéu, a não ser o Gruntar. O Gruntar é um cara, né, que ele é um cara que a gente começou a conversar com relação a aspectos de trabalho. Ele virou um grande amigo. E eu vejo que ele é um cara que é uma influência muito positiva nas comunidades aonde ele atua. Então, o Gruntar, ele é um cara que foi uma influência muito forte no cenário de StarCraft. Ele começou fazendo vídeos de StarCraft no YouTube porque ele queria ajudar a comunidade. Ele acabou se tornando narrador de vários esportes, inclusive agora, né? Ele é narrador do CBLOL, mas ele narra League of Legends há muito tempo. Então, eu vejo que ele é um cara que sempre por onde ele passa, ele é uma influência positiva, e no RPG não foi diferente, né? Ele começou com uma vontade de fazer um jogo de RPG transmitido ao vivo, e ele acabou influenciando uma geração de pessoas que fizeram não só os seus próprios canais, eu incluso, mas também pessoas que voltaram a jogar, que voltaram a narrar. Então, ele tendo sido pioneiro disso no Brasil, ele exerceu, em mais uma das comunidades por onde ele passou, ele exerceu essa influência importante e de uma forma muito natural. Ele é um cara que ele agrega as pessoas ao seu redor de uma forma positiva, de uma forma muito natural. Então não tenho como não arrancar o meu elmo pro tio Gruntar, que é essa figura fantástica que ele é por todas as comunidades. Sempre por onde ele passa, ele deixa um saldo muito positivo. Maravilha, perfeito. Azex, vou trazer um último tópico que eu queria ouvir sua opinião sobre. Você é um dos influenciadores RPGistas aí mais antigos que a gente tem, que tá aí sempre ativo, né? Eu queria saber sua opinião assim, sobre stream de RPG enquanto mercado, enquanto profissão. Você vê que essa lógica... Você acha que essa lógica já existe, ou você vê possibilidade para essa lógica existir? Para mim, isso já existe. Para mim, é ponto pacificado. Eu vejo, né? Venho fazendo um trabalho, uma parceria com a New Order há muito tempo. Eles viram que era uma oportunidade de poder fazer um showcase, de poder demonstrar os seus sistemas durante o seu financiamento coletivo. Então, eu tenho tido um feedback muito bom do Anésio, né, com relação a jogos que a gente jogou lá atrás, ainda são demandados pelo público, porque continuam vendo esses mesmos jogos no YouTube. Então, eu vejo que é plenamente viável ter isso. Enquanto estratégia de canal, eu vejo que é interessante quem quer fazer um canal e quer fazer disso uma oportunidade profissional, é interessante buscar fazer coisas diferentes do que vem sendo feito. Então, quando eu comecei lá atrás, né, parece papo de velho, né, na minha época era diferente, eu cheguei aqui, era tudo mato. Lá atrás era fazer mesa de D&D em Forgotten Realms, era novo, hoje já não é mais. Então, não só em termos de sistemas diferentes, mas pegadas diferentes, cenários diferentes, programas diferentes, né? Então, quem quer fazer de uma stream de RPG o seu carro-chefe de produção de conteúdo, deixa uma dica, que é procurar fazer coisas diferentes do que vem sendo feitas. Tá todo mundo fazendo um determinado negócio, você vai ser mais um no meio da multidão. Então precisa ter propostas diferentes de jogo, ou de programas, ou de bate-papos, para você se diferenciar e fazer algo que de repente a comunidade não sabe que quer, mas a partir do momento que conhece vai gostar daquele conteúdo. Mas é sim viável. A gente tem outros exemplos, né, de vários streamers que estão trazendo o RPG ou como carro-chefe, ou como coisas alternativas ao seu carro-chefe em termos de programação.
ou que estão fazendo quase que exclusivamente RPG e tem tido bons resultados em termos de público, em termos até de receita, junto de apoio direto da comunidade ou apoio patrocinado por editoras ou lojas ou, né, empresas interessadas em usar aquele espaço, aquela mesa como uma espécie de divulgação. Então eu vejo que já existe hoje, vejo que continua existindo espaço num futuro, né, de curto, médio e longo prazo, e vejo que ainda tem muitos caminhos inexplorados dentro da stream de RPG, não só com relação à produção de jogos ao vivo, mas outros tipos de coisa que a gente pode fazer, né? Como eu falei, você puxou, tem um programa sobre fazer mapa ao vivo. O pessoal da Jambô fazia um programa de criação de monstro ao vivo com os inputs do pessoal do chat. Tem vários streamers que fazem, por exemplo, análise de novos sistemas junto com a comunidade. Então, não só a transmissão do jogo, mas outros programas correlatos que têm a ver com RPG, mas não são estritamente jogo. Eu vejo que tem tido esse tipo de programa, não só jogo, também tem tido um bom retorno de comunidade, de público, de apoio. Então, eu vejo que tem muita coisa ainda a ser explorado. É, sim, uma realidade hoje e vai continuar sendo num futuro breve e distante. Perfeito. E você tem o seu emprego, sua quest, main quest aí e tal. Você visualiza o RPG como um outro trabalho ou para ti é mais um hobby ou uma coisa assim? Você vê, tipo, é um lugar de onde você quer tirar fonte de renda também ou é uma outra pegada assim? Eu já tiro uma fonte de renda interessante com o stream, com o YouTube, com apoio, principalmente com apoio direto da comunidade na Twitch, mas não tenho intenção de transformar isso em trabalho principal, né? Eu sou consultor, eu tenho uma empresa de consultoria, faço treinamento, faço coaching e eu gosto muito do que eu faço. Foi uma opção minha há alguns anos atrás a seguir esse caminho de trabalhar exclusivamente com consultoria e com treinamento. E eu trouxe stream como um hobby que acabou se tornando um hobby remunerado, mas eu não tenho intenção de fazer isso a minha main quest. Mas eu vejo que é sim uma possibilidade para outros streamers fazerem desse tipo de trabalho a sua fonte de renda principal. É uma opção de carreira de trabalho viável, embora eu não tenha a intenção de fazer isso a minha receita, né, a minha ocupação profissional principal. E você traz conhecimento de um dos trabalhos para o outro, assim? Das coisas da consultoria para o RPG, do RPG para lá? De um para o outro e vice-versa, né? Eu trago para o meu canal, para os meus jogos de RPG, muito do que da comunicação que eu desenvolvi sendo palestrante, sendo treinador. Então, esses dias eu estava num papo com o JM Trevisan, e estava no meu canal falando isso, tem muitas vezes o pessoal vê o nosso jogo e fala, cara, eu nunca vou conseguir ser que nem o Ozercos. Aí eu falo, galera, vocês tem que tomar cuidado com isso, porque eu, antes de começar a fazer stream, eu já tinha mais de 1000 horas de treinamento nas costas, né, de ministrar treinamento. Então isso, essa capacidade de falar em público e falar ao vivo, mesmo que seja num treinamento presencial, é um negócio que eu carrego para dentro do RPG, né? A minha experiência como consultor me ajuda a criar algumas situações dentro de jogos de RPG que é diferente do que de um jogo tradicional ou convencional, porque eu trago experiências que eu vejo em situações do meu trabalho e eu trago algumas coisas correlatas para o RPG que é diferente da experiência de outros mestres, então pode ser algumas coisas muito novas, mas na verdade eu trago isso da minha experiência profissional. E o inverso também ajuda, né? A minha experiência, por exemplo, com live, está me ajudando agora durante a pandemia a fazer treinamento à distância, né? Gravar vídeo, fazer lives fechadas para alguns clientes. Eu tenho uma experiência, uma desenvoltura diante da câmerazinha aí, com o equipamento, com o microfone, com não sei o quê, que me permite muito facilmente fazer um treinamento à distância que talvez eu tivesse maior dificuldade se eu não tivesse essa experiência toda. Então eu acho que isso é um pouco da vida, né? Você aprende um negócio de um lado e você usa em outro, né? E se eu tenho um histórico de lutador de artes marciais profissional, eu uso isso no meu emprego
como atendente de telemarketing, porque a disciplina que eu aprendo na arte marcial me ajuda na disciplina de atendimento a público, então, e vice-versa, né? Ter experiência como um vendedor de loja me ajuda a fazer um roleplay num RPG diferente. Então, a experiência que você ganha de um lado, muitas das experiências que você ganha de um lado são transportáveis, transponíveis para outras atividades. E esse tópico aí, ele traz pra gente perfeitamente o nosso último quadro. Casos de RPG. Eu queria que você me contasse uma história da sua vida, não do mundo do RPG, mas uma história da sua vida que dá um bom gancho de aventura para quem for jogar RPG aqui, ó. Acabei de assistir essa entrevista, não tinha ideia nenhuma, vou jogar aqui com esse gancho. Pô, tem uma bem interessante. Eu era moleque, né? Eu morava no Rio, hoje eu moro em Curitiba, mas eu morei 20 anos no Rio. E eu era moleque lá, eu devia ter uns 7, 8 anos. E tava com o pessoal, né, brincando na rua. E na época, né, era um outro Rio de Janeiro, era uma outra época. Então a rua era bem vazia, não tinha muito prédio. A gente tava brincando na rua, não lembro o que a gente tava fazendo, jogando bola. Passaram 2 caras de moto e eles perguntaram assim pra gente: ô molecada, vem cá, vocês viram uma menina acompanhada de um cara mais velho e um cachorro passando aqui? Aí a gente, não vimos, cara, não vimos isso, tal. A gente não tava ligado, né? E os caras, não, beleza, foram embora. E a gente ficou com aquele troço na cabeça, caraca, um cara, uma menina e um cachorro. E na época, né, tinha muita obra acontecendo lá onde a gente morava, então, e a rua não era asfaltada, então tinha muita terra, muita areia. E aí a gente começou a procurar e um cara achou pegadas, né, de um pé de sapato como se fosse um adulto, mais uma sandália como se fosse de uma criança e pata de cachorro andando lado a lado assim por vários metros. E aí, tipo, chegou um gramado, a gente perdeu as pistas e aí achamos um pouco mais pra frente. Eu acho que isso aí dá um bom gancho, né? Porque a gente não sabe por que os caras estavam procurando aquelas 3 pessoas. Será que o cachorro foi roubado? Será que o cara era um sequestrador? Será que o cachorro era importante? Então, essa história, assim, a gente depois não achou, né? O desfecho, a gente não achou mais pegada dos 3 e não viu mais os caras na motocicleta, então não soubemos o que estava acontecendo, o porquê, da onde que veio, para onde que vai, mas eu acho que isso, né, até hoje me dá esse gancho de, cara, qual era a história por trás desse negócio, né? Quem eram os caras da moto, quem eram essas 2 pessoas, esse adulto, essa criança, quem era o cachorro, por que estavam atrás. Isso eu acho que dá um bom gancho de RPG da vida real. Mas, naquela época eu não sei, mas hoje em dia 2 caras numa moto tem um simbolismo bem diferente aí. Diferente. Já acrescenta mais um saborzinho aí pro Azex. A minha última pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: quem você gostaria de ver no Chinchila Entrevista? Que outra pessoa a gente poderia bater um papo legal sobre RPG? Cara, não sei se já veio o Beholder. Tá na minha lista, O Beholder joga com a gente no Sombras da Guerra, também faz stream há muito tempo, ele trabalha como mestre de aluguel, então ele vem fazendo um trabalho muito bacana de mestre de aluguel, que eu acho que é um tema bacana de dar espaço e explorar, porque eu ainda vejo na comunidade do RPG gente assim: esse negócio de pagar para mestrar, eu acho isso errado, porque estraga o hobby do RPG. Cara, você contratar um mestre para narrar para você não significa que todo mestre vai passar a cobrar para mestrar RPG. E num outro ponto de vista, se você não quer cobrar para mestrar RPG, ok. E o cara que tá querendo cobrar e pessoas estão querendo jogar pagando, ok também. Então, eu acho que é bacana trazer o Beholder e eu gosto muito de jogar com ele, né? Eu acho que eu nunca narrei pro Beholder, mas eu já joguei com ele Rastros de Cthulhu, jogamos Alien no meu canal, foi uma mesa fora de série, o Beholder mandou muito bem.
Então eu acho que ele é um cara que seria bacana vocês entrevistarem aqui. Maravilha, Zecos. Deixa seu jabá agora, seu espaço aí, sua despedida. Lembrando, galera, que todos os links do Azex vão estar aqui embaixo na descrição. Primeiramente, obrigado, Game Chinchila, obrigado, Elias, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de RPG. Então, deixa o convite para a galera ir assistir as lives. Muito do que eu faço na live acaba não indo para o YouTube, principalmente os gameplays, e normalmente nas lives de gameplay é onde eu estou interagindo, estou conversando com a comunidade, então deixa esse convite. Vai assistir as lives na Twitch, é muito bacana poder conversar com o pessoal ao vivo. Deixa o convite para assistir aos jogos que tem no YouTube. Rolo Dado é uma série que está já há 82 episódios rodando, mas eu tenho outros jogos mais curtos, se você quiser ver jogos mais curtos. Eu sei que é difícil o cara encarar uma série sabendo que ela já está nascendo, né, com 82 jogos, mas tem alguns jogos bem interessantes. O jogo de Alien que eu comentei é um jogo muito maneiro. A gente teve Belregard, tivemos Shadowrun, tivemos algumas séries de 5, 6 episódios que vale a pena ver. Deixo também o convite para o pessoal acompanhar o trabalho da minha empresa. Então, para acessar o site, né, azeredocosta.com, lá eu faço principalmente postagem em blog, mas eu também tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre desenvolvimento profissional, sobre carreira, sobre liderança. Então eu vou deixar os links para vocês lerem e assistirem tudo que eu produzo com relação a desenvolvimento profissional. Mais uma vez, Elias e Chinchila, obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo. Fico à disposição aí, quiserem, é só me chamar que a gente marca e vem. Massa demais, Azex, obrigado. Foi incrível essa conversa. Espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou do Chinchila Entrevista, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca lá o sininho para receber essas notificações, não perder nenhuma entrevista dessa. Explora aí o canal Game Chinchila. E eu vou fazer minha recomendação pessoal do canal do Azex. Vai ver as mesas de fiasco, que são muito engraçadas. É um sistema muito louco, eu não conhecia. Então, tá cheio de coisa boa lá. Espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo Chinchila Entrevista. Um beijo, um abraço. Valeu!